O São Paulo arrancou o empate em 1-1 com a equipe do Cuiabá no último domingo na Arena Pantanal pelo Brasileirão. O São Paulo ficou na igualdade na marra, mesmo com a expulsão de Wellington logo no início do segundo tempo. A equipe de Rogério Ceni não fez um grande jogo, mas foi valente para buscar o empate, mesmo em desvantagem numérica, em um gol chorado do zagueiro Luizão. O gol do Cuiabá foi de pênalti de Deverson. Com o empate, o São Paulo chegou aos 30 pontos no Brasileirão e fica na 14ª colocação. Agora, o próximo jogo do São Paulo será na quinta-feira, pela volta da semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Já pelo Brasileirão, a equipe encarará o Corinthians no Morumbi no próximo fim de semana. O lateral esquerdo Wellington é baixa certa para o São Paulo no clássico contra o Corinthians no próximo domingo. O jovem de 21 anos foi expulso durante o empate do São Paulo contra o Cuiabá no último domingo. O Wellington foi expulso pelo acúmulo de 2 cartões amarelos. O primeiro saiu nos últimos minutos do primeiro tempo devido a uma discussão com o atacante Deverson. O segundo foi registrado no início do segundo tempo devido a uma forte entrada no atacante André Luiz. Sendo assim, é quase certo que Reinaldo atue contra o Corinthians no próximo domingo. O jogador de 32 anos não foi relacionado contra o Cuiabá, pois estava suspenso. São Paulo e Corinthians se enfrentam no próximo domingo no Morumbi em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni exaltou a reação do São Paulo no empate em 1-1 contra o Cuiabá. O São Paulo não jogou bem e contou com a expulsão de Wellington no início da segunda etapa, mas buscou o empate com Luizão. De hoje, de positivo fica essa reação em um lugar quente e difícil de jogar, com 1 a menos e ainda tendo as melhores oportunidades pelo menos 2 vezes para virar o jogo. Foi muito importante o resultado, mais importante do que muita gente pensa, especialmente pensando no jogo contra o Atlético Goianiense. Contamos com o apoio da torcida e que a gente possa retribuir em campo na quinta-feira. Jogamos um bom segundo tempo, nós nos ajeitamos após a expulsão do Wellington e fomos premiados com um gol de bola parada. Tivemos outras 2 chances depois disso, digno da parte do São Paulo, a luta, e tenho certeza que a torcida reconhece isso, comentou Ceni. O próximo jogo do São Paulo é contra o Atlético Goianiense na quinta-feira. O time de Ceni precisará reverter uma desvantagem de 2 gols de diferença. O técnico falou sobre a cobrança da torcida para que o São Paulo avance para a decisão da Sul-Americana. A ansiedade da torcida vem de 10 anos sem um grande título de expressão internacional, sem chegar em final e tudo mais. Isso gera ansiedade e cobrança. A torcida é emotiva. Ele vai ver o título acontecer, a vitória. Se vê o São Paulo em uma posição inadequada no Brasileirão, vê as derrotas nas semifinais e fica mais ansioso ainda. Que a gente possa levar o São Paulo a mais uma final, com todas as dificuldades que nós sabemos. Finalizou! Não é só a torcida do São Paulo que tem pedido o afastamento de Igor Gomes. O presidente Júlio Casares foi cobrado por diversas alas, teve diretor, conselheiro e sócio, todos exigindo uma posição forte contra o jogador. Igor Gomes já estava com o filme queimado no Morumbi há semanas, devido a fracas exibições e a pedida alta para renovar o contrato. A gota d'água ocorreu em Goiânia, quando o jogador foi expulso de maneira infantil aos 40 minutos do primeiro tempo. Com 1 a menos, o São Paulo acabou levando 2 gols e se complicou na Copa Sul-Americana. Apesar da pressão interna e externa, Casares parece não estar disposto a afastar o jogador. Entre outras coisas, o presidente do São Paulo entende que tal atitude poderia repercutir mal entre os jogadores, às vésperas da partida de volta contra o Atlético, marcada para quinta-feira no Morumbi.